Imagine acordar um dia, ir ao médico para um exame de rotina e sair de lá com uma notícia que muda sua vida para sempre: diabetes. Agora imagine que isso não acontece com uma pessoa, mas com milhões de brasileiros ao mesmo tempo. A pergunta que quase ninguém está fazendo é: o nosso sistema de saúde está pronto para isso? E mais especificamente, Unimed e Amil estão preparadas para a maior epidemia silenciosa da história do Brasil? Hoje, você vai descobrir dados que quase não aparecem na mídia, ouvir relatos que assustam e entender o que realmente está em jogo para quem depende de planos de saúde nos próximos anos. Fique até o final, porque essa informação pode impactar diretamente a sua saúde, o seu bolso e o futuro da sua família. Agora imagine que isso não acontece com uma pessoa, mas com milhões de brasileiros ao mesmo tempo. A pergunta que quase ninguém está fazendo é: o nosso sistema de saúde está pronto para isso? E mais especificamente, Unimed e Amil estão preparadas para a maior epidemia silenciosa da história do Brasil? Hoje você vai descobrir dados que quase não aparecem na mídia, ouvir relatos que assustam e entender o que realmente está em jogo para quem depende de planos de saúde nos próximos anos. Fique até o final, porque essa informação pode impactar diretamente a sua saúde, o seu bolso e o futuro da sua família. Agora imagine que isso não acontece com uma pessoa, mas com milhões de brasileiros ao mesmo tempo. A pergunta que quase ninguém está fazendo é: o nosso sistema de saúde está pronto para isso? E mais especificamente, Unimed e Amil estão preparadas para a maior epidemia silenciosa da história do Brasil? Hoje, você vai descobrir dados que quase não aparecem na mídia, ouvir relatos que assustam e entender o que realmente está em jogo para quem depende de planos de saúde nos próximos anos. Fique até o final, porque essa informação pode impactar diretamente a sua saúde, o seu bolso e o futuro da sua família. Agora imagine que isso não acontece com uma pessoa, mas com milhões de brasileiros ao mesmo tempo. A pergunta que quase ninguém está fazendo é: o nosso sistema de saúde está pronto para isso? E mais especificamente, Unimed e Amil estão preparadas para a maior epidemia silenciosa da história do Brasil? Hoje, você vai descobrir dados que quase não aparecem na mídia, ouvir relatos que assustam e entender o que realmente está em jogo para quem depende de planos de saúde nos próximos anos. Fique até o final, porque essa informação pode impactar diretamente a sua saúde, o seu bolso e o futuro da sua família. A bomba relógio do Brasil, o diabetes, deixou de ser uma doença de risco distante. Ele está dentro das casas, nas filas dos hospitais, nos consultórios lotados e nas contas que não param de crescer. As projeções mais recentes indicam que o Brasil caminha rapidamente para mais de 20 milhões de pessoas vivendo com diabetes até 2025 ou 2026. E o número real pode ser ainda maior, considerando os milhões que convivem com a doença sem diagnóstico. Mas por que o Brasil é tão vulnerável? Primeiro, o estilo de vida moderno, alimentação ultraprocessada, excesso de açúcar, sedentarismo, jornadas de trabalho longas e estresse constante criaram um ambiente perfeito para o avanço da doença. Segundo, fatores genéticos e culturais. Muitas famílias brasileiras já carregam um histórico de diabetes, e isso se soma a hábitos alimentares passados de geração em geração. Terceiro, o fator mais ignorado: desigualdade social. Acesso limitado à prevenção, informação e acompanhamento médico faz com que o diagnóstico chegue tarde demais para milhões de pessoas. E o impacto disso é devastador. Sem nada mudar, o Brasil enfrentará hospitais sobrecarregados, explosão de amputações, problemas cardíacos e renais, aumento exponencial dos custos médicos, redução drástica da qualidade de vida da população economicamente ativa. E no centro desse furacão estão os planos de saúde, Unimed e Amil, no centro da tempestade. Quando falamos de planos de saúde no Brasil, dois nomes surgem imediatamente: Unimed e Amil. Milhões de brasileiros confiam sua saúde a essas operadoras. Mas será que elas estão prontas para lidar com uma avalanche de pacientes crônicos? O que a Unimed oferece hoje? A Unimed, por ser um sistema cooperativo, apresenta realidades muito diferentes dependendo da região. Em algumas cidades há programas estruturados de acompanhamento para diabéticos, com consultas regulares, educação em saúde, incentivo ao controle glicêmico. No papel, parece excelente. Na prática, muitos pacientes relatam dificuldade para marcar endocrinologistas, pouca integração entre médicos, nutricionistas e outros profissionais, falta de acompanhamento contínuo, apenas consultas pontuais. O tratamento ainda é reativo e não preventivo. O paciente só recebe atenção intensa quando a doença já está descompensada. E a Amil? A Amil, por outro lado, se posiciona como uma operadora mais tecnológica e integrada,
especialmente nos grandes centros urbanos. Entre os pontos fortes estão programas de gestão de doenças crônicas, uso mais frequente de aplicativos e plataformas digitais, incentivo à atenção primária. Mas as críticas também são recorrentes. Rede limitada em algumas regiões, demora na autorização de exames e tratamentos. Sensação de que o cuidado é padronizado demais para uma doença tão complexa quanto o diabetes. Tratamento genérico não funciona. A rede de especialistas. Um gargalo silencioso. Aqui está um problema que poucos discutem. Não faltam pacientes. Faltam especialistas, endocrinologistas, nutricionistas especializados, educadores em diabetes e psicólogos capacitados são insuficientes para atender a demanda crescente. Em grandes capitais, ainda há opções, mas no interior do país, a realidade é alarmante. Consultas marcadas com meses de espera, pacientes viajando horas para atendimento, dependência excessiva de clínicos gerais, sobrecarregados. Unimed e Amil ainda concentram sua infraestrutura onde é mais lucrativo, deixando vazios perigosos em regiões inteiras do Brasil. Inovação versus inércia. A pergunta central é simples. Essas empresas estão se adaptando ou apenas reagindo? Prevenção e diagnóstico precoce. O diabetes não surge do nada. Ele dá sinais por anos. Mesmo assim, programas preventivos ainda são tímidos. Poucos beneficiários recebem. Rastreamento ativo de pré-diabetes, orientação alimentar consistente, incentivo real à mudança de estilo de vida. Prevenir custa menos do que tratar, mas o modelo atual ainda recompensa mais a doença do que a saúde. Tecnologia, potencial desperdiçado, telemedicina, sensores de glicose, inteligência artificial, tudo isso já existe. Mas a adoção ainda é lenta e desigual. Alguns pacientes conseguem consultas online rápidas, monitoramento remoto, alertas automatizados. Outros sequer conseguem autorização para exames básicos. A tecnologia está disponível. O que falta é escala, integração e prioridade. Parcerias e pesquisa. Embora existam parcerias com farmacêuticas e centros de pesquisa, elas ainda não se traduzem em acesso amplo a novos medicamentos, terapias inovadoras, protocolos atualizados para todos os beneficiários. A inovação existe, mas ainda está restrita a poucos. A voz de quem vive com diabetes aqui entra a parte mais importante. A perspectiva do consumidor. Relatos reais mostram um padrão preocupante. Dificuldade para conseguir atendimento contínuo. Custos elevados, com insumos fora da cobertura. Falta de apoio emocional. Muitos diabéticos relatam que se sentem sozinhos no tratamento, como se o plano de saúde apenas cumprisse tabela. Mas diabetes não é só glicose alta. É ansiedade, medo, frustração e cansaço constante. A demanda cresce por planos personalizados. Acompanhamento nutricional, frequente apoio psicológico integrado, educação contínua, não apenas consultas rápidas. Em 2026. O consumidor não quer apenas um plano que pague exames. Ele quer um plano que ajude a viver melhor. O caminho a seguir. O que precisa mudar? Unimed e Amil ainda tem tempo de virar esse jogo. Algumas medidas são urgentes. Investir pesado em prevenção real. Ampliar a rede de especialistas fora dos grandes centros. Integrar tecnologia ao cuidado diário. Tratar o paciente como indivíduo, não como número. Países que investiram em atenção primária forte e gestão contínua de doenças crônicas já colhem resultados melhores, com menos complicações e custos menores no longo prazo. O Brasil pode aprender com isso, mas precisa agir agora. E você, o que pode fazer? O consumidor também precisa se empoderar. Pergunte antes de contratar ou renovar um plano. Como é o acompanhamento para doenças crônicas? Há suporte nutricional e psicológico? A telemedicina funciona de verdade? Exija mais. Informe-se. Compare. Porque a explosão do diabetes não é um talvez. Ela já começou. O diabetes é uma bomba relógio. Unimed e Amil estão diante de uma escolha histórica. Liderar a transformação do cuidado em saúde ou correr atrás do prejuízo. E essa decisão não afeta apenas empresas. Afeta vidas. Afeta famílias. Afeta o futuro do Brasil. Se esse vídeo te ajudou a enxergar o problema com mais clareza, deixe seu like agora. Isso ajuda o canal a levar essa informação para mais pessoas. Se inscreva para não perder os próximos vídeos sobre saúde, consumo e escolhas inteligentes. E clique no vídeo que está aparecendo na tela agora, onde mostramos como escolher um plano de saúde sem cair em armadilhas. Obrigado por assistir. Cuide da sua saúde. E até o próximo vídeo.